Olá pessoal, tudo bem? Vocês conhecem a diferença da função soma e da função subtotal? Se não conhecem ainda, de olho na tela que eu vou explicar como funciona cada uma delas. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos uma base de dados, provavelmente aqui temos código, produto, classe, quantidade produzida, custo total e faturamento, né? Aqui parece ser um Cardex de uma empresa de móveis, né? Móveis e eletrodomésticos, tem até aqui o nome, Móveis Leandro. Então o que acontece? Aqui eu quero explicar para vocês a diferença da função somar e da função subtotal. A função subtotal, ela tem algumas classificações. Vamos começar do zero aqui, e aí fica mais fácil a explicação. Eu vou querer somar esse carinha aqui, o faturamento. Na função de soma, eu venho igual, soma, seleciono a base a ser somada, fecho parênteses, ele me deu o valor total, 154 mil. Vamos ver agora o subtotal. Eu tenho aqui igual, subtotal. Subtotal, reparem que ele me abre aqui, algumas funções. Continuum, conte-valores, máximo, mínimo, multi, desvio, padrão, soma, variância. Então a função subtotal, ela faz também algumas funções, ela está embutido nela funções de contar valores, funções de média, de soma, de máximo e de mínimo também. Mas no nosso exemplo aqui a gente vai trabalhar com a função de soma. Então a função de soma, no subtotal, eu tenho aqui representando pelo número 9. Então qual que é o meu número da função, como a fórmula pede aqui embaixo? 9. Ponto e vírgula. Qual que é a referência agora a ser somada? Essa referência. Seleciono ela. Reparem que deu o mesmo valor da função soma, 154 mil e 154 mil na subtotal. Porém, o subtotal eu tenho ele também iniciando na centena. Por exemplo, vamos descer aqui a barrinha. Olha lá, 101 a média, 102 continuum, 103 conte-valores. Vamos lá, 109 é a soma. Ponto e vírgula e fecha o faturamento. Qual que é a diferença, professor? Reparem que os três dão o mesmo valor. Qual que é a diferença? A diferença, pessoal, ela está quando a gente aplica os recursos do filtro ou os recursos de ocultar o número. Vamos ocultar aqui a geladeira e o liquidificador. Reparem que na soma está 154, o subtotal 9 também e o subtotal 109 também. Quando eu oculto essas duas linhas, reparem, a soma permaneceu, 154 mil, subtotal 109 também, porém o subtotal 109 sensibilizou. O recurso de ocultar a linha que está sendo somada foi sensibilizado pelo subtotal 109. Se a gente notar aqui, olha lá, 130 aqui embaixo, a soma desses produtos que estão amostras deu 130.963. Exatamente o que o subtotal 109 me trouxe. Correto? Se eu aplicar agora o recurso do filtro, vou tirar aqui o refrigerador. A função soma permanece 154 mil. A função subtotal 109 sensibilizou. E a função subtotal 109 também. A subtotal 9 e a subtotal 109 também sensibilizou. A diferença então está no recurso do filtro e do ocultar linhas. Quando a gente oculta linhas, a função subtotal 109 sensibiliza e a 9 não. A 9 ela sensibiliza no filtro. Tá ok? Essa é a dica de hoje.